Meninas, meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre evolução, mais um pouco, né? Já tínhamos falado alguma coisa sobre evolução, hoje nós vamos conversar mais um pouquinho, um outro aspecto do processo da evolução, tá legal? Bom, então, vamos lembrar rapidinho, primeiro, né, o que é evolução. Quando a gente estuda evolução, a gente está pensando em como os seres vivos foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Essas alterações que levam a uma melhor adaptação dos organismos ao ambiente. Então, o processo evolutivo é um processo que acontece com as espécies, não com os indivíduos, não somente com os indivíduos, melhor dizendo, mas com a espécie como um todo, e que faz com que essa espécie esteja melhor adaptada ao ambiente onde ela vive. Só que, quando a gente fala em espécie, a gente está falando de quê? Uma espécie é um conjunto de organismos que tem características genéticas semelhantes e eles conseguem se reproduzir, né? Entre os indivíduos dessa espécie cruzam e conseguem se reproduzir. Só que o processo de formação de novas espécies é um processo que também acontece, processo que acontece ao longo do processo evolutivo, ao longo da vida evolutiva. Então, quando a gente fala em especiação, a gente está falando de formação de novas espécies que surgiram, continuam surgindo e continuarão surgindo ao longo da vida do planeta. Então, a especiação é a formação de novas espécies. Mas, para que a especiação aconteça, alguns eventos precisam acontecer, né? Os eventos têm que se suceder. Então, quando a gente começa a falar de especiação, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Esse primeiro círculo, ele mostra os indivíduos que pertencem a uma mesma espécie. Então, todos esses indivíduos que estão dentro desse primeiro círculo pertencem à mesma espécie. Alguma coisa acontece, algum evento geológico acontece e forma-se uma barreira geográfica nesse ambiente. Então, os indivíduos do primeiro círculo estão todos no mesmo ambiente, pertencem à mesma população, e nesse ambiente surge uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica ela pode ser um rio, ela pode ser uma cadeia de montanhas, ela pode ser alguma falha grande na vegetação, né, um desmatamento, uma queimada, por exemplo, pode separar os indivíduos de uma mesma espécie. Então surge uma barreira geográfica, né? É o segundo desenho. Essa faixa azul representa uma barreira geográfica se formando. Quando a barreira geográfica se forma, aí os indivíduos ficam separados. Os indivíduos de uma mesma espécie, eles ficam em ambientes separados. Aí o tempo vai passando. O tempo vai passando e essa barreira geográfica vai se acentuando. Depois de muito tempo, muito tempo, cada grupo de organismos, ele evolui de uma forma diferente da outra. Então, os indivíduos que estão dentro desse círculo de cima da barreira evoluem de uma certa forma, e os indivíduos que estão dentro do círculo de baixo, eles evoluem de outra forma. Essa evolução vai fazendo com que esses organismos adquiram características genéticas diferentes. Eles vão ficando diferentes geneticamente. Depois de um certo tempo, pode ser que aconteça, né? Caso a barreira geográfica se desfaça, aí você vai ter os indivíduos do círculo de cima, os indivíduos desse círculo de baixo, que agora não conseguem mais reproduzir. Não conseguem mais reproduzir porque não pertencem mais à mesma espécie. Houve a formação de duas novas espécies. Então, a espécie de cima, a espécie de baixo. Olhando pela cor, né, eles colocaram cores para poder justificar a diferenciação. Então, você olha que lá em cima, eles são de uma cor, embaixo eles são de outra cor, ou outras cores, né, tons de cor diferentes. Então, eles colocaram isso para indicar que, a partir de um determinado momento,
eles já são de espécies diferentes. Uma outra arte, né, para mostrar a mesma coisa, e está falando, ó, no primeiro quadrinho diz que esse grupo de organismos, seres da mesma espécie, habitam uma região, estão todos juntos vivendo, formando uma população. Uma barreira geográfica, nesse caso aqui uma falha geológica, formou uma cratera aqui, um vale, separa os indivíduos. Eles ficam separados, não conseguem mais se encontrar. O tempo vai passando, né? Milhares de anos vão se passando, e os organismos agora começam a ficar diferentes. Diferenças acentuadas pelas mutações e seleção natural. Então, os organismos eles vão ficando diferentes uns dos outros. Essas diferenças elas vão ficando cada vez maiores, né? Diferenças acentuadas. E depois de um certo tempo, mesmo que a barreira geográfica se desfaça, como mostra no quarto quadrinho, esses organismos agora, eles não conseguem mais se reproduzir. Eles não conseguem mais se reproduzir porque agora esses seres pertencem a espécies diferentes. Então esse quadrinho também mostra o processo de especiação. Mais uma arte, né, agora colocando de uma borboleta, uma espécie de borboleta. Então tinha uma espécie de borboleta, espécie A, ali, né, no quadro a mesma espécie, divisa uma mesma espécie. Surge um isolamento geográfico, uma barreira geográfica. Por exemplo, a floresta onde elas vivem, ou parte da floresta onde elas vivem, sofre um desmatamento violento. Então você passa a ter árvores de um lado, árvores do outro lado, e no meio aquela falha de vegetação muito grande. Então ficam borboletas de um lado, borboletas do outro, isoladas geograficamente. O tempo vai passando, milhares de milhões de anos se passam, e as diferenças vão se acentuando. Aqui ele fala até, ó, duas raças diferentes. Raças, que ele falou aqui, continuam sendo da mesma espécie, tá? Mas se o tempo continuar separando essas espécies, o tempo muito longo continuar separando, aí sim a gente vai perceber a formação de duas espécies diferentes. Então, o processo de especiação é a formação de novas espécies a partir de uma espécie pré-existente, anterior, obedecendo a esses processos, né? Isolamento geográfico e depois o isolamento reprodutivo para que haja formação de novas espécies. Dentro da evolução, nós ainda temos algumas adaptações especiais. Então a gente vai olhar aqui hoje algumas adaptaçõezinhas que os organismos apresentam por processo evolutivo. Então a gente tem aqui uma chamada mimetismo. No mimetismo, um indivíduo, um tipo de organismo, imita outro tipo de organismo. Tá? Então, ó, adaptação na qual o organismo possui características que o confundem com o indivíduo de outra espécie. Por que isso? Porque ele imita a forma, a aparência de outro tipo de indivíduo. Por exemplo, nesse caso aqui, tenta achar, né, tenta identificar. É um inseto, tá? Tem ali, você se esforçar um pouquinho, você vai ver as perninhas do inseto, tá? Então, é um inseto, só que se ele parece muito com uma folha. A gente olhando, a gente acha que é uma folha. Então, no mimetismo, ele imita outra forma. Esse inseto, por exemplo, ele imita a forma de uma folha, né? No caso aqui, de uma folha mais seca. Tá bom? Outra maneira de a gente observar essa imitação é essa borboleta. Essa borboleta, nessa posição, se você se esforçar um pouquinho, você vai perceber que parece a cabeça de uma coruja. Então, né, os olhos ali no meio seria o bico da coruja, tá? Então, é uma outra maneira de imitar, é outra forma de mimetismo. Mais uma folha, né? Mais um inseto que se assemelha, parece muito com uma folha. Então você olha, né, olhando, agora a gente já sabe, então você consegue perceber. Ah, pô, já entendi, isso na verdade é um animal que parece com uma folha. Exatamente. Então ele está imitando esse formato, né, o formato da folha. Esse inseto também,
Você olhar ali, você vai conseguir perceber as patinhas, né, que são aquelas mais fininhas, o corpo dele, e esse se assemelha a um galho seco. Então também é um inseto que se assemelha a um galho seco, né? Esse do meio aí, que tem as patinhas, né, mais fininhas apoiadas nos galhos de verdade. Então, é mais uma forma de imitação, né? O mimetismo é uma adaptação onde os organismos imitam a forma de outros organismos ou parte de outros organismos. E aí a gente tem que tomar um cuidado grande para não confundir mimetismo com camuflagem. No mimetismo, por exemplo, você olha aqui e você vê o galho seco, que na verdade não é um galho seco, é um inseto. Mas você olha e você vê o galho seco. Você está vendo esse galho seco. Mas, na verdade, é um inseto. Então, o inseto está imitando a forma de um galho seco. Na camuflagem, não. Camuflagem é diferente. Você olha para o lugar, para o ambiente, e você não consegue ver o organismo, você não consegue ver o animal ali. Você não consegue ver, porque ele se confunde com o ambiente. Então ele não imita a forma de outro, mas por algum motivo ele se confunde com o ambiente onde ele está. Então aqui você tem uma lagartixa. Você tem uma lagartixa sobre um galho de uma árvore. Então ela não imita o galho. A lagartixa, você olha, né, se você fizer um esforço, você vê os olhos amarelos da lagartixa, né? Você vê um só, né, que está de um lado. Então, essa lagartixa, ela é da mesma cor do tronco. Então ela não se parece com o tronco, mas ela é da cor do tronco. Como ela é da cor do tronco, ela fica ali camuflada, fica escondida. Então ela não imita a forma de um galho. Mas a cor dela, como é muito semelhante à do galho, faz com que ela fique escondida. Aqui também é uma coruja que tem o corpo da mesma cor também aí do tronco da árvore. Nesse tronco de árvore, com essas partes brancas que são líquens, e o galho marrom, o corpo da coruja também. O corpo é marrom com penas brancas, partes brancas. Então, ela, por ser da mesma cor desses galhos onde ela está pousada, ela fica escondida, ela fica camuflada. Aqui, esse dá para perceber um pouco mais de facilidade, né? Mas é um lagarto verde, né? Bem verde ele, que no meio da folhagem, dependendo da distância de onde você olha, aí você tem uma certa dificuldade para destacar, né? Por ele ser verde, está no meio das folhas, que também são bastante verdes. Aqui a imagem está bem aproximada, né? Uma imagem bem aproximada, você consegue perceber a cabeça do animal. Mas, olhando de longe, se essa foto tivesse sido tirada de uma distância muito maior, a cor do animal é da mesma cor do ambiente onde ele está, tá? Dessa vegetação onde ele está. Então, o animal fica escondido, ele fica camuflado no meio da vegetação, né, pela coloração. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, estudando, né? É sempre bom e importante vocês estudar para não perder o ritmo, porque daqui a pouquinho, espero eu, assim que liberarem, né, que as autoridades nos liberarem voltar, a gente volta. Então é importante que vocês mantenham um ritmo de estudos, tá? Vou colocar junto com esse vídeo, vocês vão olhar lá no mural de vocês, os exercícios que eu vou indicar. Vou pedir que vocês façam alguns exercícios. É importante que vocês façam, importante também que vocês me enviem as dúvidas, caso tenham, isso também pode ser pelos comentários do mural, e também a resolução. Eu preciso que vocês, depois que resolverem, façam fotos, imagens simples, e mandem para mim, que aí eu vou observar, tá? Só não demora muito, né? Porque vocês não acabam também acumulando atividades para fazer. Tá legal, gente? Então, espero que vocês estejam bem.
Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, uma Páscoa feliz, apesar de a família não poder se reunir, mas é importante mesmo assim, mesmo virtualmente, né, a família se reunir. Espero que vocês estejam bem e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tá? Uma boa semana para vocês. Mandem as respostas para mim. E daqui a pouco a gente se encontra. Tá legal, gente? Até mais. Tudo de bom para vocês.